Olá, então a gente volta ao curso de Gestão Ambiental no Contexto Amazônico, na parte introdutória, que fala de peculiaridades e diagnóstico dos solos amazônicos. Na seção 1, nós vimos alguns conceitos importantes que devem ser trabalhados, né? Que devem ser fixados. E a seção 2, a gente vai conhecer os tipos de solos que compõem essa região. Primeiramente, nós devemos saber que existe um sistema brasileiro de classificação do solo, tá? Que é uma publicação feita pela Embrapa, que ela define as características desses solos e dividem eles em 6 níveis categóricos, que é ordem, subordem, grande grupo, subgrupo, família e série. Então essa é uma publicação gratuita. E hoje nós vamos vamos aprender sobre as ordens. Quais são as principais ordens? Se fala tanto dos solos amazônicos, mas a gente não conhece, digamos assim, de forma taxonômica, quais são os solos que ocorrem aqui. Tá? Então, olhando esse mapa, nós pensamos aqui num recorte para a região amazônica. A gente pode ver que existem aqui esses solos chamados argissolos, cambissolos, nós temos aqui na nossa região, né? Nós temos espodossolos, são nomes estranhos, mas a gente vai explicar depois. Nós temos aqui neossolos, nós temos gleissolos, ok? Então são os solos característicos, mas na verdade a gente vê que a grande parte ela é formada por argissolos e latossolos. Então a maior parte dos solos amazônicos são formados por argissolos e latossolos. Diga-se de passagem, são solos envelhecidos, né, muito intemperizados, pobres em fertilidade. Então aqui separado os solos que a gente trabalha, tá? Primeiro aqui o argissolo, a ordem do argissolo, que significa acumulação de argila. A gente vai ver mais ou menos nas fotos o que significa isso, tá? Então, como eu falei para vocês, os solos, o horizonte subsuperficial, que é o horizonte B, ele é o que é o principal parâmetro para classificar um solo, tá? Então, o argissolo, a característica dele é essa, tá? Nós temos o cambissolo, tá? Que vem do prefixo ambi, que é mudar, trocar, e o horizonte que caracteriza ele é esse, o horizonte B, incipiente. Nós temos os espodossolos, que são solos mais claros, né? Cinza, que tem o horizonte B chamado de B espódico. Nós temos os gleissolos, que são os solos daqui das várzeas amazônicas, muitos, tá? Esse glei quer dizer redução, é a redução do ferro. Nós temos o elemento ferro reduzido nesses solos. Nós temos os neossolos, que são solos jovens, né? E nós temos os latossolos, que são muito importantes para a gente, tá? Que é um solo intemperizado. Nós temos os plentossolos, que são os solos que o pessoal geralmente chama aqueles solos pedregosos, né? Na verdade, que são concreções de ferro, que tem os horizontes concrecionários. Então, fazendo o recorte do mapa de solos da região amazônica, nós podemos observar aqui os espodossolos, que tem esse prefixo ES, né? Espodossolos. Nós temos muita faixa do plintossolo, que é o FX. Tá? Nós temos plintossolo em toda a região. Nós temos o latossolo, que é uma faixa grande, né? Que é o LA. Então você vê LA, LA, LA em várias partes aqui, que é o latossolo. Nós temos aqui os gleissolos, que são os solos que ficam mais próximos aos rios. Você consegue observar aqui, esses em tom azul, são o GX, que é o GX de gleissolo. Nós temos aqui os argissolos, que é o PV, prefixo PV. Então você vê PV aqui em várias partes, né? PV, PV, PV. Nós temos aqui os neossolos, tá? Que é o RL, são esses mais cinza aqui, os neossolos. Tá? Então esse é um mapa muito amplo,
Esses tipos de solos que foram citados, eles ocorrem em escala também micro, né? Então, se você pegar um município, você consegue achar esses tipos de solos mais comuns na nossa região facilmente. E como é que são esses solos, né, pessoal? Vamos lá para o argissolo. Então, solos muito recorrentes na nossa região. Então, o que a gente pode observar o argissolo? Nós temos aqui uma parte superficial, que nós chamamos do horizonte A, né? A mais superficial, que não é mais próxima da matéria orgânica. E nós temos aqui a parte subsuperficial, que é o horizonte B. E o que a gente observa? Que a transição desse horizonte A para o horizonte B, ela parece até mesmo ter sido feita pelo homem, né? Mas, na verdade, essa é uma característica natural, é uma transição abrupta, né? Então, nós temos a transição do horizonte A para o horizonte B, muito forte aqui, ela é abrupta, nós temos uma linha aqui bem clara. Então, esses solos a gente acha muito na nossa região, tá? Então, fazendo um recorte para o estado do Pará, nós temos muito nessa região, Nordeste paraense, Sul, Sudeste paraense, tá? Por que esse solo aqui, essa parte mais de baixo, ela tem uma cor mais escura? Porque a argila que estava aqui em cima, né, que é aquela fração mineral menor, ela desce para cá para baixo e se acumula, tá bom? Ela desce para cá e se acumula. O que a gente pode ver? Que esse solo aqui de cima é mais solto e esse solo daqui da parte de baixo ele é mais consistente, tá? Então esse é o argissolo muito comum na nossa região. Quais são as vantagens do argissolo? Então nós temos outra foto de argissolo, né? Então você vê as transições assim, elas são muito fáceis de se enxergar, as transições entre horizontes. Então os argissolos eles têm pouca pedregosidade, eles são solos que eles retêm bem a água, né? Eles retêm bem a água. Então digamos que aquela região ela sofre com problema de chuvas, um período muito grande de estiagem, esses solos eles conseguem reter a água para o crescimento vegetal. Mas quais são as limitações? São solos muito velhos, são solos pouco férteis. Geralmente você encontra com relevo de ondulado, né? Suave e ondulado. Ele é pouco permeável no horizonte B. O que significa dizer isso? Que quando chove, a chuva ela consegue penetrar todo esse horizonte A, mas ela para até aqui, ela não consegue ir no horizonte B. Ou seja, esse solo ele satura facilmente aqui e ele começa a encharcar. Então, na nossa região, é muito fácil você ver, em muitos municípios, uma chuva, digamos, uma chuva fraca, digamos até 10, 20 milímetros, facilmente ela encharca o solo, porque ele satura muito facilmente, os argissolos, eles saturam facilmente. Então, essa água, ela satura aqui, encharca, e você tem, se ela escorrer, você consegue até aumentar a erosão, né? Ela leva essas partículas superficiais para frente. Então, isso é muito comum nos argissolos. Aqui nós temos predominância de argissolos amarelos, argissolos vermelho-amarelos na nossa região e argissolos vermelhos. Então, essa aqui é uma subcategoria de argissolos, né? A gente não vai entrar muito nessa parte de nomenclatura mais específica. A gente vai falar da ordem, que é o mais geral. Então, são solos muito presentes na nossa região. Segundo mais importante, né? Nós temos o argissolo e o segundo mais importante, que são os latossolos. Então são solos bem definidos. Olha a diferença para o argissolo, que você não consegue ver a transição muito clara do horizonte superficial para o horizonte subsuperficial. Não, então essa transição ela é gradual. Tá? Ele é um solo também muito pobre em fertilidade. Nós temos aqui uma mineralogia muito pobre, com predominância dos minerais caulinita e óxido de ferro e alumínio, né? Então, esses são os solos quimicamente pobres, mas eles têm características físicas muito boas. O que faz as pessoas cobiçarem muito, né? Isso para a parte agrícola, por exemplo. Tá? Então, os latossolos eles apresentam uma vantagem, que são solos profundos,
Geralmente você encontra nos platores, relevo plano, né? Ele tem excelentes características físicas, então você consegue mecanizá-lo muito facilmente, né? Ele tem boa porosidade, boa drenagem, diferentemente dos argissolos, que você tem uma camada de impedimento muito clara no horizonte B, os latossolos, eles têm uma boa drenagem, essa água vai descendo facilmente até lá o lençol freático, né? Então o solo não fica saturado, encharcado muito fácil. Pouca pedregosidade, né? Mas quais são as limitações dele? São velhos ou muito intemperizados e têm baixa fertilidade, tá bom? Baixa fertilidade. Quando esses solos eles têm, digamos assim, são muito arenosos, tem muita areia, acaba sendo ruim porque ele não retém água nenhuma. Chove, a água ela facilmente ela é perdida, então você não tem uma reserva de água para os vegetais, né? Os latossolos têm uma característica interessante. Aqueles solos que têm muita argila, quando está úmido, quando chove muito, eles são muito pegajosos, né? Então você tem dificuldade para trabalhar nesses solos, eles são muito pegajosos, dificuldade de fazer obras, dificuldade com mecanização, tá? E quando estão secos, nesses mais argilosos, quando estão secos, eles ficam como se fosse uma superfície de concreto, difícil de trabalhar, muito dura. Então você vê aqui são solos profundos, né? Então se a gente cavar a trincheira, a gente consegue ver que eles passam do horizonte B, passam de 2 ou 3 metros, 4 metros, né? De forma, digamos, mais comum, a gente diz que no latossolo a gente cava e vai encontrando o barro, né? A parte mais que tem mais argila. Então aqui uma foto mais próxima, a gente vê que ele tem esses agregados aqui, né? Você vê as raízes aqui formando esses agregados, então são muito comuns no latossolo. Então são os solos que mais se plantam aqui na região amazônica. Então aqui nós temos os latossolos brunos, os latossolos amarelos, os vermelhos e os vermelho-amarelos. São esses que compõem a região em estudo. Agora, aqueles solos que são os solos mais comuns nas várzeas, que são os gleissolos, né? Por que ele tem essa cor acinzentada? É porque ele tem uma redução do ferro, né? O ferro geralmente está no solo na forma de ferro 3+, e quando ele reduz, ele vai para ferro 2+, ele vai dando essa coloração cinza em função da quantidade de água que fica estagnada nesse solo, tá? Então são solos claros, de cores neutras, é aqueles solos que você vê quando você faz uma viagem de barco, né, nas várzeas amazônicas, então são os mais comuns, são os gleissolos. Ele tem umas vantagens porque ele apresenta uma quantidade de matéria orgânica um pouco melhor, né, em relação a latossolos e argissolos. Eles apresentam uma fertilidade natural média, né, melhor do que argissolo e latossolo, porque os rios eles conseguem fertilizar esses solos, né, com detritos, com matéria orgânica que vem sendo carreada, eles conseguem fazer uma fertilização natural. Então essa fertilização ela é média, melhor do que latossolos e argissolos. Não é a fertilização ideal, mas ela é média, tá? A desvantagem, eles são de difícil trabalho, de drenagem, né? E difícil de trabalhar também, porque são solos muito, muito pegajosos, né? Então aqui o exemplo de gleissolos aqui no estado do Pará. Você vê que ele, em áreas que você tem as várzeas com regime de seca e enchente diária, eles costumam ficar assim, né? Bastante encharcados. Olha, um solo bastante saturado, você vê essa corzinha vermelhinha e a corzinha mais clara, então que é um ferro 3+, reduzindo para ferro 2+, né? Então você vê sempre esse processo ocorrendo de forma muito fácil, visualização nos gleissolos. Nós temos aí os plintossolos, que são aqueles solos mais, digamos assim, pedregosos, né? Na verdade, essas pedras que nós chamamos aqui, elas são chamadas de plintita ou petroplintita, tá? Elas são concreções de ferro, principalmente, mas tem alumínio, concreções de ferro e alumínio. Nós temos aqui, ó, a plintita, que a gente consegue esboroar com a mão, e aqui a petroplintita, que é aquela mais sólida mesmo. Eles são muito utilizados para retirada, né,
de material para você fazer estradas. São áreas de empréstimo, né? Os peitossolos são muito utilizados para isso. Então, eles são muito coesos, muito duros, de difícil manejo. Você não consegue, por exemplo, colocar uma plantação aqui muito facilmente. Apesar de, em condição natural, a floresta ela consegue crescer, né? Mas se você for manejar, o uso antrópico dele é um pouco difícil. Via de regra, todo terreno na região amazônica, digamos, todo lote, um lote nosso aqui, de acordo com os institutos de terra, ele é 25 hectares. Praticamente todo lote ele vai ter uma parte que tem pleitossolo, uma mancha de pleitossolo na nossa região. Então é comum você ter lá no terreno, maior parte argissolo ou latossolo, com manchas de pleitossolo. Então nós temos aqui pleitossolo bastante na Ilha do Marajó, tá? E ocorrendo aqui nessas regiões aqui, o pleitossolo pértico e pleitossolo áplico. Outros solos importantes da região amazônica são os espodossolos, né? Eles são solos que eles são muito arenosos na camada superficial. Geralmente, por eles serem arenosos, eles têm uma lavagem de partículas, né? O que é lavado aqui? É lavado matéria orgânica, é lavado daqui de cima argila, ferro, alumínio. Ele é lavado e vem parar aqui embaixo. Ó. Você vê que tudo aqui de cima foi lavado porque é muito arenoso, vem parar aqui embaixo. Você tem um acúmulo aqui embaixo, né? Então aqui os podossolos são aqueles chamados areais e são até utilizados para você retirar areia branca, tá? Então são os solos de baixa fertilidade, elevada lixiviação, né, de nutrientes, que a lixiviação é lavagem, né? São lavagem da camada superficial. Você vê que são solos brancos, né? Solos bem lavados. Apresenta um problema de drenagem, como a gente vê nesse solo aqui próximo à região de Belém. Essas áreas elas permanecem encharcadas mesmo no verão, né? São solos de difícil cultivo, né? Então aqui são perfis muito característicos de espodossolos aqui na região próxima a Belém. Então você tem as camadas superficiais bem arenosas e a camada superficial, acúmulo de argila, acúmulo de ferro, né? Tá bom? Então nós temos dois perfis muito característicos de espodossolo. Após espodossolos, nós temos os cambissolos, que são solos não muito definidos, tá bom? São solos pouco desenvolvidos. Tá? A gente encontra esses cambissolos geralmente nos relevos mais montanhosos, a forte ondulado. São solos restritos, pouco profundos. Eles são fáceis de ocorrer erosão, né? Ele tem baixa retenção de água e difícil mecanização. Uma coisa importante que a gente pode memorizar é que a gente vê ele mais nos relevos mais acidentados, né? Aqui na região amazônica, naquelas áreas, naqueles locais que você tem relevos mais acidentados. Os outros solos aqui também menos representativos são os neossolos, são solos muito arenosos, você não tem o horizonte B que é bem definido, você não consegue definir o horizonte B, tá? Então ele tem boa drenagem, fácil mecanização, mas você não tem nutriente, pouquíssimo nutriente aqui, tem baixa fertilidade, tá? São solos muito fáceis de lixiviar, digamos assim. Se eu aplico um adubo aqui para uma planta, aí chove, esse adubo facilmente é lixiviado e pode atingir o lençol freático. Pode causar, se você usa um insumo, por exemplo, tóxico, que ele chega facilmente ao lençol freático, pode causar poluição lá do lençol freático. Então, neossolos, espodossolos e cambissolos não são muito recomendáveis para a utilização, né? Principalmente a utilização agrícola. Geralmente são reservados aí para você deixar a mata secundária, deixar a mata restabelecer ou deixar ele intocado. Então esses são os solos principais da nossa região, né? Lembrem que a maior parte das vezes que vocês fizer uma visita em campo, você consegue identificar facilmente o argissolo, espodossolo e o cleissolo de vase. Esses são os mais fáceis de identificar aqui na nossa região, sabendo que latossolo e espodossolo são solos que eles têm baixa fertilidade, mas são muito cobiçados porque têm atributos físicos importantes, né? Por isso que a nossa região, por exemplo, é uma fronteira agrícola muito cobiçada. Agradeço a todos e deixo o contato para dúvidas.